Olá, bom dia, tudo bem? Vamos para mais um Bom Dia Mais? Aqui é nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 19 de novembro, são 10h30 da manhã. Hoje tem bastante de política para comentar, então vamos começar sobre o que realmente importa, né? O jornal Estadão hoje ele fez uma cobertura, na verdade, hoje mais com notícias referentes ao dia de ontem, né? Sobre aí a entrada do governo na reforma tributária. E eu digo isso porque o governo ficou naquela novela, né, que a gente vem acompanhando de mandar a sua própria proposta, e já tinham propostas tramitando na Câmara e no Senado. E finalmente ontem a gente conheceu a proposta do governo, que é uma proposta por fases, é uma coisa muito mais lenta, né? E, enfim, segundo o Estadão, agora só falta mesmo o Congresso criar aquela comissão mista, né, que agrega Câmara e Senado para, junto com a proposta do governo ali, fazer um mix das três propostas e ter uma proposta oficial de reforma tributária aí para ser tocada. Aí parece tudo muito positivo, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele fez críticas muito pesadas à proposta. Ele disse que a intenção do governo de fatiar a reforma tributária em 4 etapas condena a reforma ao fracasso, e o presidente Temer, o ex-presidente Temer, já tentou fazer alguma coisa parecida e não teve sucesso. Então lembrar que assim é importante ter o Rodrigo Maia como aliado, né, como fiador de reformas. A gente viu isso esse ano, principalmente na reforma da Previdência. E é claro que a gente está de olho aí, ou numa moderação do discurso dele, ou quem sabe aí alguma equalização por parte do governo para que a reforma saia aí de um jeito em que ele possa, de alguma maneira, se envolver pessoalmente e tocar. Ontem, ainda na parte de política, mas com assuntos que envolvam a economia, o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, ele anunciou que o rombo do orçamento esse ano vai ser inferior a 80 bi, melhor do que a meta de déficit primário que a gente tem para esse ano de 139 bilhões. Então, ou seja, o governo tem uma meta já antes de começar o ano de que não vai conseguir fechar as contas públicas e que vai entregar aí um déficit primário de 139 bilhões. Então é por conta não só do leilão da sessão onerosa, que frustrou em arrecadação, com certeza, mas entrou alguma arrecadação, por conta de antecipação de dividendo estatal, por conta de uma arrecadação melhor no imposto de renda, e também por conta de um forte ajuste fiscal. O governo não vai entregar um déficit de 139 bilhões, o déficit vai ficar menor, vai ser de cerca de 80 bi. Essa, para vocês terem uma ideia, é o menor déficit desde 2014, quando a gente entregou um déficit de 20 bi. E a equipe econômica, ela é muito realista, né, no número. Assim, não dá para dizer, como alguns candidatos disseram no período eleitoral, de que já ia zerar o déficit no ano seguinte. Eles imaginam que as contas só vão virar e voltarem para o azul em 2023. Para vocês terem uma ideia, em 2019 agora vão ser 6 anos consecutivos de déficit primário, ou seja, 6 anos que a gente já abre o ano, já começa o ano devendo, sabendo que não vai equalizar as contas públicas. No dia de ontem também fez bastante não preço, porque o mercado estava fechado, mas assim, melhorando a frase, chamou bastante atenção aí a ação do ministro Dias Toffoli em voltar atrás no pedido dele mesmo para que o Banco Central enviasse cópias de todos os relatórios do antigo COAF dos últimos 3 anos. Então, assim, imagina só o volume mesmo de informação para você ter dados econômicos dos últimos 3 anos e na mesa dele, e também questão de como é que você vai... Porque é claro que não tem só o ministro Dias Toffoli, mas deve ter uma equipe. Como é que você vai garantir assim, que vai ser zeloso em relação à informação, né? Que não vai cair em mãos erradas, enfim.
O Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, tinha pedido para o Toffoli rever a decisão dele, ele negou o pedido e aí no dia de ontem, assim, ao longo do dia, o ministro Toffoli sofreu várias críticas de procuradores, de juízes, até alguns pedindo a cabeça dele. E aí no final da noite ele não só decidiu anular o seu próprio pedido, voltou atrás, mas também disse que teve sim a senha para ter acesso, mas que não chegou a acessar nada, que agora estava de bom tamanho. Então a gente acha que isso dá uma acalmada bastante aí nos ânimos, principalmente na relação com o STF. Na parte de economia, a gente destaca que hoje o presidente do Banco Central, o Roberto Campos, ele vai participar da Comissão de Assuntos Econômicos no Senado. Ele trimestralmente vai ao Senado e faz uma breve explanação macroeconômica e principalmente se coloca à disposição dos senadores para perguntas que eles tenham, dúvidas que eles tenham sobre o cenário. A gente só destaca que, assim, já passando para a parte do mercado, ontem o dólar bateu 4,20, que foi o maior valor nominal na história. E aí, como esse assunto câmbio, ele é muito sensível a uma pessoa comum, né? Tá em todos os jornais, está nas manchetes e, consequentemente, também aos senadores, né? A classe política, a gente imagina que vão ter muitas perguntas sobre o tema e a gente também espera alguma discussão sobre ali a proposta de autonomia do Banco Central que está tramitando no Senado. E aí, já me adiantando então, que eu já falei de mercado, ontem o dólar fechou a 4,20, né? Que foi o maior fechamento da história. O recorde anterior, só para vocês terem uma ideia, foi registrado em 13 de setembro de 2018, quando a moeda encerrou a 4,1952. A gente destaca que o Banco Central ele não anunciou nenhuma ação no mercado de câmbio, né? Lembrar que nesses momentos assim de estresse do mercado cambial, o Banco Central vem e intervém. E quando é que ele intervém? Quando ele percebe disfuncionalidade no mercado. Então, nesse caso, como a taxa foi para 4,20, ele podia entender que, olha, a taxa de câmbio subiu muito porque tem muita demanda por dólar e ela não está sendo atendida. Então, ela vai lá e vende. Então, não parece ter sido o caso, porque ele não anunciou nenhuma ação no mercado de câmbio. E, inclusive, diariamente, o Banco Central faz uma operação em que ele vende dólar à vista no mercado e compra o mesmo montante no mercado futuro, faz um swap. E, inclusive, essa operação, que seria hoje de manhã, como eu falei, ele faz com recorrência, ele cancelou porque amanhã é feriado de Zumbi, em algumas praças, mas em especial em São Paulo, né, onde está ali concentrada as operações financeiras do país, a Bolsa de Valores, elas não operam amanhã, inclusive amanhã não tem mercado financeiro. E aí, por esse motivo, hoje pela manhã o Banco Central cancelou, inclusive, o leilão que ele faz regularmente. Então, assim, não só fez nenhuma ação nova, mas ainda cancelou o que vem sendo feito diariamente. Agora eu estou acompanhando aqui, a maioria das moedas emergentes está se valorizando em relação ao dólar, nosso real acompanha, então voltando aí desses níveis dos máximos de 4,20, mais ali em torno de 4,19. A bolsa tem alta moderada e a gente também vê uma alta moderada, uma melhora, uma performance positiva, mas bem moderada no mercado de juros. A gente imagina que o mercado de juros no dia de hoje vai acompanhar aí a fala, o discurso do Roberto Campos na CAI do Senado. E à tarde vai ficar mais livre porque não tem nenhuma agenda relevante nem no mercado doméstico nem no internacional. Então vai acabar ficando mais ao sabor mesmo do câmbio e dos desenvolvimentos, enfim, do próprio mercado. Por hoje é só, amanhã, como eu já falei, é feriado, não tem mercado, não tem Bom Dia Mais, mas a gente se vê na quinta-feira. Até lá, tchau, tchau!